E aí galera, sejam bem-vindos ao Geração Surf. Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para você que quer comprar uma prancha de stand-up paddle. A primeira coisa que você tem que saber antes de comprar uma prancha é que existem 3 modalidades de stand-up. A primeira delas é aquela com pranchas estreitas, bem compridas, maiores do que 10 pés e geralmente um bico afinado, que são as pranchas para longas travessias e de alta performance. A outra modalidade do stand-up é o surf, o stand-up wave que a gente chama. As pranchas elas são menores e elas têm todo um design característico que é para garantir uma boa evolução no surf, de alta performance também. E o terceiro tipo de prancha de stand-up, que é o principal que eu vou falar nesse vídeo, é o indicado para quem quer começar, são as pranchas híbridas. O stand-up híbrido, ele vai ali de 9 até 10 pés, podendo passar um pouquinho e variar o comprimento, de acordo com a flutuação que você precisar, mas ele geralmente fica nesse formato aqui. É o que você vai encontrar nas lojas de esportes e é o principal para você começar a se divertir com essa modalidade. Onde eu vou utilizar essa prancha? Começar a remar em lagos ou em rios ou direto no mar. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter noção. O segundo ponto é como eu vou transportar a minha prancha de stand-up. Gente, vocês têm que ter em mente que uma prancha de stand-up híbrida, ela tem mais ou menos uns 3 metros de comprimento. Dependendo do seu peso, ela também vai ter uma largura bem considerável e ela vai pesar ali, em média, uns 10 quilos, tá? Então, não é uma prancha fácil de você sair carregando por aí. Aí a gente tá sem fita. Como é pertinho o lugar que a gente vai fazer essa gambi, tá? Mas é bem perigoso e eu não indico que vocês façam isso em casa, tá bom, galera? Por exemplo, se você mora em elevador, as pranchas de stand-up híbridas comum não entram dentro de um elevador. Pense bem nisso, tá? Outra coisa, você tem que saber onde que você vai guardar essa prancha, se você tem um espaço físico para conseguir guardar ela na sua casa. Qualquer objetivo que você tenha, você tem que começar com uma prancha híbrida. A prancha híbrida, ela vai te permitir começar numa lagoa para ir evoluindo os movimentos do stand-up, e eu tenho um vídeo aqui no canal muito legal que ensina sobre isso. E logo depois, se você quiser começar com remadas um pouco maiores, você pode começar em lagos ou até em praias que não tem ondas. Depois, se você quiser pegar ondinhas, tem praias que tem ondas menores, você consegue se arriscar e começar a pegar as técnicas. Por isso que essa é a prancha mais indicada para o nível iniciante. Mas agora, por que eu indico que vocês saibam exatamente o local que vocês vão praticar? Por quê? Se você não tem espaço para guardar a prancha e se você não consegue transportar, existe a opção de você comprar uma prancha inflável. E essas pranchas já são muito famosas e muita gente gosta delas. Mas antes de você comprar uma prancha inflável, você tem que ter noção de que se você for surfar com uma prancha dessas, não é nem um pouco indicado. A prancha, ela não é tão estável assim, vai ser mais difícil para você aprender. Porém, se você mora perto de um rio com pedras e tudo mais e você quer andar de stand-up, praticar remadas no rio, já não é indicado que você compre uma prancha rígida. Porque a prancha rígida, você tem que ter todo o cuidado para não bater ela, porque senão ela acaba criando rachaduras e vai infiltrando água. Antes de você sair comprando a prancha, vai lá e dá uma olhada na capacidade e na flutuação que essa prancha tem. Geralmente, os fabricantes já colocam ali até quantos quilos cada prancha aguenta. Se a gente for parar para analisar, quanto maior a capacidade da prancha, mais fácil vai ser de você se equilibrar ali em cima.
Quanto menor a prancha, mais estreita, menos comprida, mais difícil vai ser de você aprender a se equilibrar em cima. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários ou entrar em contato comigo através das redes sociais. E não deixem de se inscrever no canal, deixar aquele like, porque vai ter vários vídeos sobre stand-up por aqui. Ah, e se você comprou a sua prancha e tá esperando para ir pro primeiro dia de surf ou primeiro dia de remada no mar, não deixe de assistir esse vídeo aqui, que eu conto como foi o meu primeiro dia, a minha experiência com o surf de stand-up, e eu dou várias dicas bem legais.